De ilusão. É verdade. E era muito engraçado, né? Porque começou assim, depois as coisas começaram a ser pra cá, né? Pra São Paulo, né? Então aí, a Cris na Zona Norte, a gente em Cotia, a gente praticamente morou na Gabi, né, Gabi? Todo mundo chegava lá de quarta a domingo, não, de quarta a segunda. E pra quem não sabe, a Gabi é na Zona Sul. Ela é na Zona Sul, eu, Zona Norte, e eles Cotia. Então, era bem pertinho, né, tudo. E como a gente não tinha dinheiro pra nada... Tinha que ir e ficar. Tinha que ir e ficar. Exatamente, porque assim, nossa alegria era Jesus, né? Com certeza. A gente tava sem emprego. Primeiro amor. Atrás, era o primeiro amor. Com certeza. Né? E é umas experiências que a gente passava, né? Falta de comida, sabe? Todas essas coisas, aperto. Né? A gente sempre se ajudava, né? A gente chegava em culto, né? Em culto, chegava e falava, nossa, que bom, né? A gente tá indo no culto e a gente vai jantar. Acontecia isso. Né? A gente vai jantar. Né? Brinca, tem um lanchinho aí, tem isso aqui, mas às vezes era a nossa refeição, né? A gente ficava brincando com o Fernando, porque o Fernando tá comendo 10 esfirras de uma vez, gente do céu. Continuo comendo, mas... Deixar eu como 10 esfirras mesmo, mas... Ia bater nele. Não se toca. Para de comer, Fernando. Para de comer. Mas nessa época foi não a queda, né? Mas assim... O poço, fundo do poço. Fundo do poço na vida, né? A gente... caído já. Quando tinha culto de dia, a gente almoçava no culto, esperava pra jantar à noite, enchia a pança, falava, ali, isso aí tem que durar até o dia seguinte, entendeu? Então... Mas eram situações que da vida que eu levava, né? Porque eu achava que eu tinha tudo, né? Né? Mas Deus ensinou que, na verdade, né? Eu nunca tive nada, né? Nada era meu, né? Exato. Nada disso era meu. Verdade. Né? Nunca conquistei nada, né? E agora sim eu tô, né, conquistando muita coisa. Agora tenho minha casa, minha família, né? Meus filhos, né? Isso é conquistar. Isso é ter algo. Eu tenho Jesus, eu tenho, né? Alguém transformando aqui dentro, né? E assim, sempre foi. Qualquer desespero, qualquer dor, eu sempre falava, Deus, ainda bem que eu tenho o Senhor. Não importava se comia, se não comia, tinha dinheiro para pagar a conta, né? Às vezes a gente não saía porque não tinha dinheiro para colocar dinheiro no carro, né? O carro era só por Jesus mesmo, porque, né? Era. Porque na vida que a gente levava, a gente não podia ter carro. É só despesa. Carro é só despesa. Isso era um erro, né? Só que imagina que eu ia me livrar do carro, né? Imagina. Né? Mas no momento certo da vida eu me livrei, que eu falei, não posso ter carro. O dia que eu entendi isso aí, virou uma chave, muita coisa se travou na minha vida. Né? Porque isso é até legal de falar pro pessoal de casa, porque às vezes a gente não quer desapegar, né? Não, eu preciso desse bem material, e se eu conquistei, isso aqui é meu, e isso daqui eu não abro mão. Mas aí tá tua mulher lá sem que comer, o seu filho, necessidade, e você ficar colocando dinheiro em coisas materiais que você pode conquistar de novo, né? Só que sua casa tá destruída. Né? Aí você começa a brigar, o casamento destruído, briga por causa de bem material. Né? Mas o que importa é você estar bem dentro de casa, né? A sua união, a sua família, é primeiro tua casa, primeiro tua família, né? Pensar nisso primeiro, depois você conquista o material, né? Mas naquela época ainda não, né? Você era muito apegar nas coisas, né? Você ia pegar, conquistar, né? E eu lembro até uma vez que eu tava lá deitado na cama, né? Chorando de tarde lá, né? Tava chorando isso aqui, Jesus. Pelo amor de Deus, tá pouco trabalho. Tá pouca coisa, né? É um aqui e outro lá, né? Porque naquela época eu trabalhava, né? Fazia freelance, aquelas coisas, e acabou, não tinha, né? Um pro outro, isso, aquilo, e vai pra lá e pra cá, e nada aparecia, eu desesperado, não entrava trabalho pra mim e pra Aline, né? Eu deitado na cama, chorando de tarde. Falei, Deus, o que tá acontecendo, pai? Falou com Deus. Tava deitado na cama de tarde. Fala, Deus. Manda, Deus, uma palavra pra mim. Manda, amigo, Deus. Aquele primeiro amor, né? Quero ouvir a sua voz, Deus. Aquele primeiro amor, né? Você sempre quer, abre a palavra, Deus me responde. Deus responde.
Eu abria a palavra lá e Deus respondia, sempre. E nessa tarde, né, triste tarde, eu abri a palavra. E Deus, fala comigo, pai. Sabe aquele drama que você faz pra Deus? Você deita na cama, chora, espera que ele venha fazer assim, ó. E aí eu abri a palavra, né? Falando, Deus, eu preciso de trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso de coisa. E aí ele mandou uma palavra. E essa palavra tá lá em Provérbios 6, versículo 9. E olha a palavra. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Palavra linda do pai. Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, em um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. É bom receber um abraço do pai, né? Receber um abraço, meu filho. Essas foram mata-leão, né? Não, mas o detalhe, eu tava lá reclamando, exatamente, eu tava lá reclamando pra Deus, sem trabalho, tá, olha como tá a situação, chorando, sem saber o que fazer, sabe? Deitado na cama. Deus, me consola, fala algo. Fazia o casamento, né? Era isso, né? Exatamente, fazia casamento, filmagem, essas coisas, e sem trabalho eu deitar na cama chorando, reclamando, durante a semana, né? Porque a nossa vida é, né, durante a semana não tem trabalho, né? Eu trabalhava de sexta, sábado e domingo, né? Mas começou a faltar. Então a conta não fechava, já não fechava. E aí começou a não fechar mesmo, entendeu? E aí, eu falo, Deus, fala comigo. E aí ele manda essa palavra. Consoladora. Preguiçoso, levanta essa cama e trabalhar. Mas então você vai morrer de miséria. Mas sabe o que acontecia também? A gente estava nesse primeiro amor todo e a gente ia nos cultos, né? Isso. A gente ia nos cultos, a gente ia em todos os lugares e era aquela alegria. Acho que era... Gente, eram todas as noites, né? Praticamente. Às vezes vocês iam embora quinta e voltava sábado, né? Tipo assim, era um dia só. Sim. Pra ver a casa de vocês. Sim. Né? E aí a gente ficava ali tudo. E o que acontece? Acontece que não era só a gente que vivia assim. Muitos, a gente caiu, né, num povo de Deus que eles eram simplesmente dessa maneira. Eles achavam que viver pela fé era isso. Não precisa trabalhar, não. Não trabalhar, não, exatamente. A gente vive pela fé. Deus vai proporcionar. Deus proverá. Deus proverá e a gente não precisa. O maná caiu. Imagina, maná caiu 40 anos lá. O povo rebelde, imagina pra você, né? Imagina pra você. Então, aquelas histórias de palavras de Deus mal interpretadas. Distorcidas, né? E a gente entrou nisso aí, assim, que foi uma maravilha. Eu não aceitava muito, eu sempre fui, né? Eu sempre fui a do contra, né? A certeza que Deus ia ajudar, né? Mas, né? A Aline e Fê caíram nisso assim, acreditava profundamente. Exatamente. Porque, né? Eles eram... A Aline colérica, né? E aí... acreditava naquilo, não, Deus está conosco, é verdade, e eles ajudavam, né? Tinha os profetas verdadeiros, tinha os profetas que enganavam a gente caiu em tudo isso, gente, né? Sim. Profetas que enganavam a gente, e, não precisa trabalhar não, você vai trabalhar para a igreja, você vai viver para a igreja, a sua igreja vai crescer demais, vai ter muita gente, então aquilo foi crescendo dentro da gente, né? É por isso que é importante ter a palavra, né? Sim. Porque através da palavra que a gente acaba se blindando de cair em algumas coisas, né? Essa questão do trabalho, por exemplo, a Bíblia sempre ensina a gente a trabalhar, a buscar o próprio sustento, né? Você pegar uns capítulos da Bíblia aqui, por exemplo, em Efésios 4, né? Diz pra gente trabalhar, porque trabalhando a gente pode se sustentar e ajudar a sustentar a obra e quem precisa e tudo, né? Exatamente. Outra coisa também, segundo os Tessalonicenses, né? Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala, quem não trabalha, que não coma. Ou seja, ele está incentivando as pessoas... Levanta e vai trabalhar. A trabalhar, né? Então, o que a Bíblia traz pra gente é que a gente precisa ir em busca do nosso próprio sustento.
O que acontece que, às vezes, as pessoas confundem é que existem algumas pessoas, existem pastores, por exemplo, que eles se dedicam completamente a uma igreja, por exemplo. Isso. Só que é como se fosse a profissão dele. O trabalho dele é aquilo. Ele não fica olhando pra cima o dia inteiro. Tinha nem uma igreja, né? Cuida de pessoas. Gente, não tinha nem igreja. Ele viaja, ele estuda, né? Ele faz tudo. Ensina. Então, é como se fosse o trabalho dele. E aí, o trabalhador é digno do seu salário. Então, nesse caso, alguns pastores recebem um salário mesmo, né? Da igreja. Sim. E porque eles fazem aquela obra mesmo ali. Ocupa todo o tempo deles, né? Sim. Só que aí, o que acontece? As pessoas acabam distorcendo. Algumas pessoas distorcem. Porque aí entra naquela questão... Tem pastor itinerante... que não tem igreja fixa, então ele não tem nenhum ministério por trás dele, né? E as pessoas querem viver viajando e sendo sustentadas. E acha que isso quer viver pela fé. Literalmente acha que isso é viver pela fé. Então, viajando em todos os sentidos. E a fé não tem nada, não é nada disso. Esse viver pela fé, né? De novo, né? Citar aqui. É bom sempre citar, né? Pra gente lembrar. Sempre bom lembrar que a gente tem um livro que dita as regras que a gente diz, né? A gente não inventa as coisas, né? A gente fala, eu vou falar isso porque eu acho legal, né? Não. Então, em Hebreus 11 fala, né? O que é a fé? A fé é convicção dos fatos que não se veem, né? Exatamente. Então, isso é muito legal porque o que isso traz? O que é essa certeza do que não se vê? É o fato de que Jesus morreu por nós, né? Claro. Ele morreu pelos nossos pecados. E aí, como ele morreu por nós, a gente vive alegre e feliz, tendo fé nesse sacrifício, né? Que ele fez. Que nos salvou. Então, o Fê até estava falando um pouco antes ali sobre vazio, né? Porque esse vazio vem do quê? Na verdade, a gente acaba esquecendo que o que a Bíblia tem pra gente é a eternidade. Né? Sim, então, exatamente. A única coisa que a Bíblia promete de verdade pra gente é a eternidade. Não promete mais nada. E esse é o principal ponto que a gente esquece. A gente tá vivendo aqui na Terra, o dia a dia, as coisas a gente esquece da eternidade. E aí, acontecem essas más interpretações e a gente começa a viver de uma forma que Deus não quer que a gente viva por isso. O Fê tava falando sobre ter um vazio, né? Que todo mundo acaba sentindo um vazio quando não tem Deus e tudo. E por que esse vazio acontece? Porque Deus promete a eternidade pra gente e Ele coloca a eternidade no nosso coração. Então, o nosso coração, ele anseia por essa eternidade, né? A eternidade que eu tô falando é a salvação, né? É viver uma vida depois dessa que a gente tá vivendo. Exatamente. Então, Ele coloca essa eternidade no nosso coração. Então, não adianta você tentar preencher alguma coisa que é eterna com algo que não é eterno, né? Sim. Então você tenta preencher seu coração com dinheiro, com festa, com sexo, com você se achar, com fama, com você ter poder, com você mandar em alguém, né? Quando fala de pecado, a gente pensa em coisas erradas que não se pode fazer, né? Às vezes a pessoa tá com um ego tão grande que ela sente uma felicidade imensa de mandar em alguém, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala pecado, é de tudo. A gente só pensa em coisas óbvias, né? Então, todas essas coisas, elas não são eternas. E elas nunca vão preencher o nosso coração por isso. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. A gente tem que buscar essa eternidade, né? Então, isso é o viver pela fé. E aí, quando a gente esquece isso, a gente não consegue preencher mesmo. Aí fica o vazio que o Fê tava falando lá. Eu quero falar uma coisa, né? Quando Deus mandou essa palavra... Porque assim, as pessoas, né? Que não conhecem Deus verdadeiramente, falam que Deus é amor. Deus é amor significa que... Também. Deus é amor, ponto, né? Exato. O resto da frase. Deus é amor, só que o amor só pensam, Jesus me abraça, Jesus no campo verde, Jesus, sabe? Quem ama exorta, né? Aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, porque Deus é amor, Deus ama todos, né? Mas... essa palavra aqui que ele me mandou aqui, naquela época, ele me mandou porque ele me ama. Exatamente. Claro. Isso é o amor. Exaltação. Você não vai falar pro teu filho que tá fazendo coisa errada em casa, fala, isso, filhinho, faz mesmo. Eu aceito do jeito que você é. Isso, filho, pode riscar a parede, eu aceito que você risca a parede. Não, você vai lá brigar com ele, você vai chamar a atenção dele. Claro. Vai falar, não faz isso, porque você quer o melhor. Você não quer que ele se torne algo errado, entendeu? Você quer educar.
Deus educa também. Exatamente. Só que assim, é muito fácil, né? E aí as pessoas falam, não, eu amo Deus também. Eu também amo Deus. É uma Deus até ponto, né? Que a partir do momento que a palavra te confronta, né? Aí você fala, não. Esqueceu o amor já. Não, esses pessoal esqueceu o amor e fala, não é né? bem assim. Esses crentes aí ficam inventando moda, falando de Deus, aí querem colocar regra, né? Porque te confrontou, né? A partir do momento que a palavra te confronta, você já não quer mais saber, você joga a religião de lado, já né? Joga assim, né? Fala religião porque as pessoas pensam tudo religião, né? As pessoas são religiosas, né? Isso é uma religião. Né? Isso é uma religião. Pensar dessa forma.